Oi pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal do Drica Conceito e Imagem e já vou falando para você, se você curtir essa mensagem, então vamos lá, ó, dando like, vamos que vamos compartilhar, vamos estar falando muito sobre coisas hoje muito interessantes. Você profissional que ainda, já pensou alguma vez o que eu faço? Estou aqui, com um tempo pensativo e não sei muito bem o que aplicar na minha história. E aí, o que nós podemos fazer? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho da minha trajetória, da minha forma, o que aconteceu com todo esse tempo que eu tenho de trabalho e como que fez, o que aconteceu para que eu chegasse aonde eu cheguei, tá? Então, contando um pouquinho, a gente foi lá pelos anos que a gente veio mesmo buscando de 96, 97, assim um pouquinho, já conto um pouquinho da minha idade, mas foi nessa época que realmente eu gostei da área da beleza. Gostei não, como eu falo para vocês, eu sempre tive um olhar para essa área, né? Quando menina já gostava do quê? Boneca, e a boneca gostava de fazer o quê? Corte do cabelo dela, amarrava o cabelo dela e preparava aquele cabelo. E o meu grande sonho foi numa época que houve uma boneca que havia só a cabeça, e ali era uma cabeça da boneca, mas com cabelo, que fazia maquiagem e fazia o corte desse cabelo, e nessa época ainda eu não tinha condições de ter essa boneca. Mas o meu sonho era tão grande que qualquer pessoa que eu chegasse perto, eu estava mexendo no cabelo, estava fazendo alguma coisa, porque eu gostava muito dessa área. E foi quando, nessa época, que eu tinha filhos pequenos, comecei uma trajetória de vida muito nova, fui mãe muito nova, com 17 anos eu fui mãe, tenho uma filha que é a Maiara, e ali foi um fato também, logo depois, 5 anos depois, eu tive o Lucas. E o que acontece, nesse momento de vida, para onde eu vou e o que eu faço com 2 filhos, e querendo muito essa área, porque até aí a gente fala, que as condições muitas vezes não agregava nada ali as condições, porque eu não tinha onde tirar, não tinha como fazer. Muitos jovens com na sua área de escolaridade já vai começar a estudar e querer já buscar uma faculdade, e a minha origem já não vinha dessa forma, venho de pais muito simples, a visão, só para falar um pouquinho, a minha mãe praticamente nem muito estudo, nem quase nada de estudo, meu pai muito baixo estudo também, então a cultura não era um fator que investe em estudo, faz que estude, vai buscar algo que você admire, que você goste. Não, nunca teve incentivo, nunca teve um fator ali para que a gente viesse olhar para isso, Então, a minha vida toda foi essa, para o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar em algumas áreas, não diminuo nenhum trabalho, porque eu acho que todo trabalho é digno, mas era assim. Então, eu fui babá, fui um monte de coisa, mas aquela vontade sempre de olhar para essa área, a gente sempre teve um pinguinho ali. Quando foi ali pelos seus anos, como eu falei, em 96, por aí, começou a abrir cursos de cabeleireiros na comunidade, Então, alguns cabeleireiros ali se colocam, então, porque eu falo para você que é um profissional na área, que já tem muito tempo aí na área, e só tá fechado dentro do seu espacinho, oferecendo um trabalho para dentro do seu estabelecimento. Olha para esse olhar, tá? Tem um olharzinho para a comunidade que eu posso falar para você, porque foi a ideia de um cabeleireiro que trouxe junto com a comunidade, e na época ali nós não tínhamos nenhum recurso, mas tinha um espaço que era até a comunidade, que tinha parte da igreja, e foi feito, a gente tinha uma igreja católica ali no bairro onde eu morava, e aquela igreja simples também, com o pessoal da comunidade, e começou a ter alguns cursos de alta costura, curso de cabeleireiro, então foi vindo isso, curso de fazer pano de prato, e eu lá automaticamente já me candidatei para essa área do cabelo. Gente, foi a coisa incrível na minha vida. Era tão maravilhoso que eu contava os dias para aquele curso na semana. Meu coração era assim, uma coisa muito doida, porque eu só pensava em cabelo, só falava em cabelo. E ali eu levava as pessoas para cortar, então eu era muito engraçado, que a minha irmã, eu tenho minha irmãzinha mais nova, ela sofria na minha mão, porque cada dia era um corte diferente, Eu começava um corte numa semana e ia terminar na outra. Por quê? Porque eu não tinha noção sobre linhas, formas, o que daria certo naquele corte.
esporte, né? Então ali foi o primeiro trajetória que veio. Então foi o primeiro fator mesmo que aconteceu e logo depois já soube que havia um trabalho da prefeitura da minha cidade, que o nome na época era CIP, hoje mudou, né? Fazendo uma propaganda aqui para minha cidade, que eu amo muito, que é Mogi das Cruzes, mas eles fizeram um trabalho muito grande com isso, de um trabalho profissionalizante. Então ele começou a abrir oportunidade para as pessoas que queriam se profissionalizar. E, gente, eu posso falar para você, você pode não ter financeiro, você pode não ter um olhar de falar, olha, eu não posso, eu não tenho condições. O que vale em você é o que você sonha, o que você deseja na tua alma. Porque tudo que a tua alma realmente deseja, entenda que as coisas vão chegar até você. Só que muitas vezes as coisas estão chegando até nós e por nós acharmos, né, que teria que ser tão mirabolante, nós deixamos essas oportunidades passar. E eu ali, eu não perdia nenhuma oportunidade. Tudo que me falavam, eu estava dentro. E nesse fato eu comecei a fazer um cursinho no CIP, né, que é da cidade, fazer um curso de cabeleireiro ali também. E ali eu me identifiquei, então eu ia para as ruas cortar cabelo de mendigo e não tinha problema com isso. Eu falava com as pessoas, gente, eu fazia deles os meus melhores clientes e era uma coisa maravilhosa, sabe? Por isso que eu falo que não era menosprezar as pessoas. E aonde que eu tinha uma noção, aonde eu ia estar, quem eu ia atender. Então ali eu tinha uma pessoa e o que eu queria era fazer um atendimento. Então eu ia para as escolas, ia para os orfanatos, também ia para tudo quanto era lugar para aplicar esse corte. E nisso eu fui desenvolvendo. Então entenda que na minha cabeça, por eu amar cabelo, ali veio automaticamente todos os meus professores e quem vinha me ensinando falava, cara, o que acontece? Você já sabe, automaticamente você sabe pegar tesoura, sabe dividir o cabelo, você já faz um corte com tanta perfeição, parecendo que você já tem tanto conhecimento. Mas não, gente, eu tinha desejo, eu tinha vontade de estar ali. Era muito difícil, recurso nenhum, financeiro não tinha. Só para você entender, eu morava de um bairro a outro, os bairros não eram tão pertos, mas a minha vida era andar a pé, né? Eu falo que até o corpinho era outro, valia a pena, né? Mas financeiramente eu não tinha nem o recurso da passagem, mas eu tinha o desejo de fazer. E o desejo de estar lá, eu colocava minha mochilinha nas costas e ia feliz, como se eu estivesse indo para o melhor baile ou o maior momento da vida, porque ainda era jovem nessa época. Mas, gente, eu aproveitei muitas oportunidades. E também houve uma outra oportunidade de fazer mais um curso que era também um lugar gratuito, só para vocês entenderem, que era um lugar de freira, e eles fizeram também um trabalho aqui na minha cidade, tanto que vocês podem, para entender, de um bairro a outro era uma quilometragem bem grande, não é tão perto, e eu saía ali a pé, brincava até que era uma canelinha de fogo, e ia que ia e voltava feliz da vida, nenhum momento reclamando, em todo o tempo estando ali, e as pessoas já faziam filas para querer ser atendida por mim. Então eu creio que isso já era o começo de uma história, ali era o fator de eu realmente, jamais a minha mente tinha noção de onde eu ia passar, com quem eu ia estar e o que ia ser aplicado na minha história. Mas todos os fatos que veio foi um dia de cada vez. Então eu quero que você entenda, você que está aí, que tem um sonho, que tem uma oportunidade, que possa, sabe, olhar para você e pergunte para você o que você realmente tem desejo e ama fazer. Pode ter certeza, você pode ser jovem, pode ser uma jovem senhora, pode ser um jovem senhor, nunca é tarde, tá? Como eu falo pra você, como eu já incentivei, eu tenho um grupinho de meninas, né, a partir dos 60 anos aí, né, as minhas mais novinhas são 87, 90 anos e são as minhas meninas. E todas elas, eu trabalhando com elas há anos, porque hoje eu tenho mais, quase 27 para 20 por aí de profissão, e essas mulheres vieram até mim, né, passaram para a minha jornada. Hoje, quando eu indico a elas, e elas foram fazer faculdade da terceira idade, e elas foram fazer um grupo aqui que tem, né, em São Paulo, que elas podem ir até o teatro junto, elas vão viajar, e gente, eu sempre dei motivação para o outro. E o meu maior prazer sempre foi hoje em lugares, né, e trabalhar sobre isso, trazer pessoas. Então, quando eu entrego essa parte de ensinar o que eu vivi, é com muita gratidão em primeiro lugar. Porque um dia alguém olhou para mim, um dia alguém olhou e acreditou que eu podia ser.
Então a minha trajetória de cabeleireira começou por aí. Então aí que veio muito tempo, voltando lá para o CIP, aconteceu da secretária da Educação de Mogi das Cruzes e fazer na época, né, precisar de uma pessoa para uma amiga que tinha um salão, mas com recurso melhor, bem acentuado na cidade, né, com bastante visibilidade. E aí foi quando ela me direcionou, né? Ela pediu porque na verdade esse projeto era ela que trouxe para a prefeitura, e ela conversou com a coordenadora do projeto, que era o CIP na época, e ela pediu que se tinha algum, se ela conhecia, e foi na primeira coisa que aconteceu, o meu nome começou a ser suado. Ah, não, tem essa pessoa, você tem que vir e conhecer. É a melhor coisa que você faz. E elas vieram sem me falar quem são, gente. Eu fiz o mesmo atendimento com elas como eu faria com qualquer outra pessoa. E coloquei essa mulher, né, lavamos o cabelo, ela ficou encantada. E ela não veio para um corte nem nada, foi para uma escovinha, e ali eu fiz aquilo, e ela super se identificou, e ela foi e me indicou. E ali eu fui trabalhar no primeiro salão de cabeleireiro, realmente, que já tinha um nome. Então eu saí de um lugar que não tinha nenhum recurso, sabe, a visibilidade era muito pequena, não fui para ser auxiliar de cabeleireiro, só para vocês entenderem, já me indicaram como cabeleireira. Então, e aí foi aí que eu fui para o primeiro salão, e foi ali que começou toda uma trajetória de conhecimento, de curso, mas eu te conto no próximo vídeo. Então vem comigo, e eu creio que você vai gostar muito. E se essa história foi interessante para você, gente, compartilhe, manda para as outras pessoas, porque eu creio que isso pode sim, que não mude você, mas pode ajudar outras pessoas que tenham sonho, que tenham desejo, que tenham vontade. Porque hoje a maior pergunta que eu tenho, Dri, como você fez para chegar onde você chegou? Então hoje eu decidi vir aqui e dividir isso com vocês. Então até a próxima, e no próximo canal, no próximo vídeo, tá? Desculpa aí, eu vou estar trazendo para vocês uma continuidade do que eu vim falando, ok? Até falar para vocês aonde eu cheguei no visagismo. Por que eu cheguei no visagismo? Tudo bem? Tchau!